Queridos, antes de eu ler o texto, deixa eu colocar algo para vocês. Olhem, não há nada na Bíblia que se compare a Romanos. Eu sei que isso pode parecer exagerado, mas eu vou colocar dessa forma. Porque Romanos foi escrito para tratar da principal mensagem do Evangelho, que é a salvação. O que nós temos em Romanos é um tratado teológico, né? É uma teologia sistemática a respeito da salvação, da soteriologia. E não há nada que se compare a isso na Bíblia. Nós temos passagens que falam a respeito de salvação, que apontam para Jesus, que descrevem o papel de Jesus e muitas coisas, mas nada se compara com Romanos. Porque se você observar o texto, querido, assim, de cabeça, muito rápido aqui, quando você pega Romanos, capítulo 1, depois que Paulo se apresenta à igreja, que ele cumprimenta a igreja, no versículo 16, ele anuncia a mensagem que ele vai pregar. 16 e 17, ele anuncia a mensagem que é a mensagem a respeito da justiça de Deus. Só que, logo depois de anunciar a mensagem a respeito da salvação, da justificação pela fé, Paulo propositalmente, e aí a gente não tem como negar, embora eu sempre me refira a Paulo, vocês sabem que a Bíblia é um livro inspirado, então Paulo ali, movido pelo Espírito Santo, sabendo que a mensagem a respeito da justificação pela fé não seria uma mensagem aceitável para muita gente, principalmente para os judeus, o que ele faz? Ele vai mostrar a necessidade que a humanidade tem dessa mensagem, tá? Ele diz que o justo viverá pela fé e que nós somos salvos não por causa de mérito pessoal, mas por causa da justiça de Deus. Só que ele vai mostrar por que nós precisamos dessa justiça. Aí do versículo 18 do capítulo 1 até o final do capítulo, Paulo se volta para os gentios e ele mostra a realidade dos gentios. Vocês sabem que Paulo viveu num tempo, querido, onde o contexto religioso era marcado por muita idolatria, entendeu? As pessoas, elas serviam a muitos deuses. É só você olhar o contexto religioso e histórico de Atenas, né, da Grécia e de Roma, os seus panteões com os seus muitos deuses. Paulo sabia disso, Paulo tinha consciência. Todo mundo antigo era regado, regido, né, por essas manifestações de muitos deuses. Então, ele vai mostrar que, a despeito da religiosidade dessas pessoas, estavam todos perdidos, né? Eles deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. É esse o foco de Paulo em Romanos 1, tá? Do 18 em diante. Ele vai mostrar que, por mais que eles fossem religiosos, a religiosidade deles era inútil. Por quê? Porque eles, o texto diz isso, propositalmente, o entendimento é isso, propositalmente eles ignoram o Criador e passam a adorar a criatura, achando que estão agindo com sabedoria, achando que estão com a bola toda, eles deixam de lado o Criador e passam a adorar a criatura, fazendo para si mesmo imagens de homens, de répteis, de animais, de seres celestiais e tudo mais. Por causa dessa dureza, por causa dessa idolatria, Deus entrega a humanidade, os gentios, aos seus próprios prazeres. Tá? Quando a gente chega no capítulo 2, Paulo deixa de lado os gentios e ele passa a falar aos judeus. Agora, não é um povo idólatra, não é um povo que tem muitos deuses, é o povo de Deus, o povo eleito de Deus, mas que, a despeito de ser o povo eleito de Deus e de ter o templo, e de ter os sacerdotes, os profetas, de ter toda uma história de relação com Deus, esse povo também se afastou de Deus.
Esse povo também está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque eles passaram a confiar mais nas coisas que faziam, como, por exemplo, o fato de ser circuncidado, né? O fato de terem um templo, o fato de terem os sacerdotes, o fato de serem os detentores da lei. Essas coisas, eles passaram, novamente, eles deixam de confiar no Criador, de colocar a sua fé no Criador, de se relacionar com o Criador, e eles passam a se relacionar e a confiar naquilo que fazem. É uma coisa impressionante, querido. E todo o capítulo 2, Paulo aponta para essa realidade. Quando nós ministramos isso, e eu trouxe isso recentemente nas redes sociais, repetindo uma pregação da rádio, a gente percebe uma coisa curiosa, porque quando a gente olha para os gentios, não diz muito respeito a nós, mas quando a gente olha para os judeus, aí a realidade é mais parecida com a nossa. Por quê? Porque os judeus eram o povo de Deus. Os judeus, né, eles tinham um relacionamento com o Deus verdadeiro. Eles tinham a palavra de Deus de fato, entendeu? A presença do Senhor estava entre aquele povo. E aí a gente faz as aplicações, querido, dizendo coisas tipo assim: olha, nós não podemos confiar nas coisas que nós fazemos como cristãos. Há pessoas que acreditam que o fato de ser batizado dá a ela alguma segurança. Pessoas que pensam que pelo fato de vir aqui à mesa do Senhor, de comer do pão e de beber do vinho, isso traz alguma segurança. Há pessoas que acreditam que frequentar a igreja regularmente traz alguma segurança para ela. O fato de ler a Bíblia ou mesmo de orar traz segurança. Irmãos, nada disso, querido, nada disso em si e por si mesmo traz segurança. Então, Paulo conclui dizendo que os judeus também estão debaixo da ira de Deus. No capítulo 3, aí ele vai juntar tudo, ele vai finalizar o seu argumento, e ele finaliza exatamente dizendo: olha, todos pecaram, não há ninguém que busca Deus, não há ninguém que faça o bem, e essa é a situação das pessoas. Quando a gente chega no capítulo 3, versículo 21, Paulo volta de novo, então, para a justiça de Deus. Agora ele vai falar da justiça de Deus. Agora ele vai dizer o que é essa justiça de Deus. E aí, nós temos um texto fantástico. Se você tiver curiosidade de querer rever isso, nós temos uma playlist chamada Justificação pela Fé no meu YouTube, tá? Onde eu estou abordando exatamente isso. Vou concluir agora essa semana o capítulo 3 com essa abordagem a respeito da justiça de Deus. Nós não somos salvos porque nós somos boas pessoas. Nós não somos salvos porque nós fazemos boas coisas. Nós somos salvos porque Deus resolveu sacrificar o seu próprio Filho na cruz para nos dar vida eterna. Veja, Paulo está introduzindo ao tema salvação, a sua teologia. Paulo sabe que os judeus vão ter dificuldade com esse ensino. Sabe que algumas pessoas vão dizer assim: isso é fruto da tua cabeça, Paulo, tu está inventando isso, nós nunca tivemos isso, nós temos a lei de Deus, nós temos os mandamentos e não tem nada disso lá. E Paulo vai dizer: não, eu não estou inventando nada, tudo que eu estou ensinando a vocês está na Bíblia. Aí ele aponta para Abraão, Gênesis capítulo 15, e ele vai mostrar a justiça de Deus, a justificação pela fé, lá em Abraão. Depois ele aponta para Davi, mostrando que o ensino dele é um ensino que está nas Escrituras desde o começo, desde Gênesis, está tudo lá, não tem nada de novo. Então ele resolve ali todas as complicações, todas as dificuldades que há a respeito da justificação pela fé. No capítulo 5, querido, ele começa esse texto, então, dizendo que agora que nós estamos justificados pela fé, então nós temos paz com Deus. E ele passa a descrever essa paz com Deus. No versículo 12 até o 21,
Paulo faz a mesma abordagem, só que por uma perspectiva diferente. Ele vai falar da nossa união com Cristo. E ele vai dizer, olha, assim como nós estávamos em Adão, e porque nós estávamos em Adão, nós estávamos em pecado, debaixo da ira do Senhor, né, condenado à ira do Senhor, agora nós estamos em Cristo. Nós estávamos lá, mas Deus nos tirou dessa condição e nos colocou em Cristo. Então agora nós estamos unidos com Cristo. E ele encerra essa sessão no versículo 20 e 21, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E ele sabe também que dizer isso traria problema. E o que ele faz? Ele escreve 2 capítulos para lidar com esses problemas. Capítulo 6, ele fala da nossa união com Cristo, daquilo que Cristo fez e faz por nós. No capítulo 7, ele está tratando basicamente da mesma coisa, mas não falando do que Cristo fez, mas mostrando que nós somos salvos em Cristo, né? E apontando para aquilo que a lei não pode fazer por nós. Todo o capítulo 7 trata a respeito da lei do Senhor. Basicamente é isso, irmãos. Isso aqui é um resumo de tudo que nós já vimos, entende? Então eu quero ler com vocês agora Romanos 8, só o versículo 1, a gente vai ler só o versículo 1, tá? Para que a gente possa seguir aqui. Eu estou querendo abrir meu Instagram e está aparecendo aqui no meu Instagram a última ministração do pastor Jair. Como se ele estivesse ao vivo aqui. Deu algum bug aqui no Instagram. Queridos, leia comigo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei se na tua Bíblia está exatamente dessa forma, tá bom? Porque há traduções em que existe um adicional nesse texto. Vem assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Mas antes de eu falar dessas traduções, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. Senhor, nós damos graças porque estamos na Tua presença. Damos graças porque somos o Teu povo. Damos graças porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, Pai. Nos deu vida. Enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, sofrendo a condenação do nosso pecado, meu Deus. Por causa daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, que hoje nós temos a esperança de uma eternidade com o Senhor. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, Pai, levando diante do Senhor as nossas petições, as nossas orações. Somos gratos a Ti, Senhor, pela obra de Jesus. E pedimos que o Senhor nos auxilie na compreensão da Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo ilumine verdadeiramente o nosso entendimento, de maneira que a Tua palavra seja bênção na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, nosso texto é esse, porque nós vamos apenas introduzir o assunto. Tá? Nós não vamos expor o texto ainda hoje, não dá tempo. Eu queria fazer uma abordagem, mostrar para vocês essa questão contextual, porque muitas pessoas, não levando em consideração o contexto, elas se perdem na pregação. Tá? Mas eu queria tratar muito rapidamente a respeito dessas versões. Olha, a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista Corrigida e Atualizada, a edição corrigida e atualizada, a Almeida Corrigida e Fiel, todas essas traduções, elas acrescentam algo ao final desse versículo, tá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entende? Os estudiosos, querido, alguns estudiosos, os maiores,
eles dizem que nos melhores e mais velhos manuscritos essa expressão não aparece, tá? E por causa disso, eles afirmam que é prudente nós omitirmos isso aqui agora, tá bom? Porque essa expressão aí, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, vai aparecer no versículo 4 novamente, tá? Lá sim aparece, lá é fato que existe. Ainda que, irmãos, eu não vejo que faça muita diferença. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo, querido, não pode andar segundo a carne. Tem que andar segundo o Espírito. E se não andam segundo o Espírito, é porque não estão em Cristo, tá? Então, esse complemento, ele é desnecessário. Eu imagino que alguns façam esse complemento, né? É por causa da grandeza do que é dito na primeira parte. Você já observou o que é dito aqui? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você consegue imaginar o que Paulo está dizendo aqui? Não há condenação para quem está em Cristo. Nenhuma condenação. Quem está em Cristo está totalmente, absolutamente seguro. Quem está em Cristo Jesus não tem mais culpa de pecado diante de Deus, porque os pecados já foram perdoados. Aquele que está em Cristo, essa pessoa, na mais absoluta certeza, ela estará na eternidade com Deus. Que Paulo começa dizendo isso aqui e vai terminar dizendo algo mais poderoso ainda. Ele diz: olha, eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem anjos, nem demônios, nem nada, não há nada na criação que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus, querido, pode estar, e é essa a intenção de todo o capítulo, porque o capítulo foi escrito para falar da nossa segurança em Cristo, para nos dar certeza da nossa salvação, independentemente, querido, de falhas, de erros, de pecados, entende? A questão é: se eu estou em Cristo, não há nada no universo, não há poder no universo que possa me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É essa a intenção. Todo o capítulo foi escrito para trazer segurança ao coração do crente, do cristão, né? Então, a gente vai trabalhar isso, tá? Eu espero que você, de fato, tenha consciência. Os estudiosos, irmãos, eles são, assim, muito... na hora de descrever o capítulo, na hora de falar do capítulo, eles falam coisas assim tremendas. Eles chegam a dizer que não há capítulo mais importante em toda a Bíblia do que o capítulo 8 de Romanos, por causa dessa segurança a respeito da nossa salvação, tá bom? Alguém diz o seguinte: em todas as escrituras, a pedra, ou melhor, a coleção de pedras mais brilhantes e mais cintilantes e luminosas é a Epístola aos Romanos. E dentre essas fulgurantes pedras, a joia mais brilhante do estojo é o capítulo 8. Entende? Isso fala da importância desse capítulo. Queridos, é fato que a maioria dos cristãos vivem uma eterna insegurança a respeito da salvação. Eu não sei exatamente o que fazer, diante de Deus, não sei exatamente o que fazer para trazer consolo ao coração das pessoas, porque nada, e é incrível isso, né? Eu acho que não há nada que eu já tenha ensinado com tanta ênfase como pastor do que a respeito da nossa segurança de salvação. Eu não estou dizendo que um crente não passe por momentos de insegurança,
né? Eu ouvi o Lloyd Jones falando que cristãos e homens de Deus tremendo passam por lutas tão grandes que às vezes eles questionam a própria salvação. Mas o fato de um crente sinceramente questionar a salvação, o fato de um crente se preocupar com a sua salvação é talvez a maior garantia de que de fato ele é salvo. Porque um não cristão não se preocupa com salvação. Ele não está nem aí para isso não importa para ele. Eu vou dizer para vocês, novamente, eu acredito que quando nós nos preocupamos verdadeiramente com a nossa condição diante de Deus, quando existe no coração do cristão um temor a respeito da sua salvação, que o leve a se angustiar verdadeiramente, na minha concepção, na minha interpretação bíblica, não há testemunho mais poderoso do que esse, de que esse cristão de fato seja crente. Entende? É lógico que a gente não vai viver com medo de perder salvação para ter certeza de salvação. Porque uma pessoa que vive temerosa a respeito da sua salvação, que ela não tem segurança de salvação, essa pessoa não vai ter um testemunho tão poderoso, querido. Como é que, tendo dúvida da minha salvação, eu posso querer convencer alguém de salvação? Vocês entendem? Então, por mais que o temor de salvação seja um sinal de salvação, nós não somos chamados para viver com medo de não ser salvo. Nós precisamos ter consciência. Há um capítulo com 30, quase 38, deixa eu confirmar, 38 versículos, capítulo 8 de Romanos tem, onde toda a abordagem diz respeito à salvação, querido. Todos os versículos de Romanos, 39 versículos, falam a respeito da nossa salvação. Foram escritos para nos dar consciência de salvação, segurança de salvação, tá? Veja, o capítulo começa, e eu quero abordar apenas isso hoje com vocês, o capítulo começa com a palavra portanto, tá? E aqui, querido, é importante que a gente tenha consciência de que sempre que nós iniciamos uma nova sessão, um novo capítulo, uma nova porção das Escrituras, nada é de maior importância do que entender bem a sua conexão com as outras porções. A palavra, portanto, aqui indica que o que segue aqui é uma inferência, tá? Agora, inferência é do que exatamente? Paulo está dizendo, portanto, é uma conclusão, tá? É uma inferência, ele está concluindo um pensamento, ele está dando sentido a um pensamento. Mas essa inferência vem do quê? Do final do capítulo 7, ou de toda a discussão anterior aqui que Paulo está trazendo aqui? O Lloyd Jones diz que é muito insensato tomar um versículo, um texto, e interpretá-lo sem levar em conta o seu contexto. Ele diz que desse jeito a pessoa faz das Escrituras o que ela faz da Escritura dizer o que ela quer que as Escrituras digam. E um meio de a gente se proteger disso é exatamente considerar o contexto. Portanto, ele está concluindo um pensamento. Mas que pensamento ele está concluindo? Aquilo que ele estava dizendo no capítulo 7? Vocês lembram como terminou o capítulo 7? O Lutero, eu vou te dar um exemplo disso aqui, tá bom? O Lutero, o grande Lutero, talvez um dos maiores luminares da história do cristianismo, ele não entendeu isso. Eu sei que é estranho dizer essas coisas, queridos, tá bom? Porque quando você olha para a história e para a importância de Lutero na vida da história do cristianismo, parece arrogância dizer algo parecido. Mas Lutero, explicando esse versículo 1 aqui do capítulo 8, ele diz que não há nada digno de condenação no cristão. Por quê? Porque com a mente o cristão serve a lei de Deus. Ele está fazendo a conexão do versículo 1 com o versículo 25 do capítulo 7. Abra bem aí, por favor, e leia comigo o versículo 25 do capítulo 7. Olha lá o que Paulo diz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele está dizendo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, e com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, quando Paulo diz, portanto, né? Portanto, ele está ligando o versículo 1 de Romanos 8 com o versículo 25 de Romanos 7. Irmãos, sem brincadeira aqui, sem parecer que eu estou aqui me esnobando ou alguma coisa dessa forma, é fácil perceber aqui que Lutero está conectando esses dois versículos aqui, o final do capítulo 7 com o começo do capítulo 8. Entretanto, a pergunta que a gente faz é exatamente essa: seria esse o contexto? A palavra, portanto, está fazendo uma inferência, uma dedução de algo que se passou antes, pelo que devemos procurar descobrir a exata inferência desse termo. Se ele está argumentando que os crentes não estão sujeitos à condenação, porque com a mente eles servem à lei de Deus, então a ligação é com o que vem imediatamente antes, ou seja, com o fim do capítulo 7. Todavia, se o seu argumento é que aqueles que estão em Cristo não estão expostos à condenação, não obstante sua imperfeição, sua imperfeita santificação, porque Cristo morreu como sacrifício pelos seus pecados, então a conexão não pode ser com o fim do capítulo 7. Vejam, escute bem, inferência. Paulo está dizendo que não há condenação porque o crente serve com a mente a lei de Deus e com o corpo o pecado? Se é, então ele está conectando o versículo 1 do capítulo 8 com Romanos 7. Mas se não há condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, a despeito da imperfeição que há em nós ainda, então a conexão não pode ser com Romanos 7, querido, de forma alguma, tá bom? E embora Lutero defenda essa citação acima, a maioria dos comentaristas e estudiosos afirmam de maneira muito categórica, irmãos, que a ligação da palavra, portanto, não é com o capítulo 7, mas com o capítulo 5. Escute bem, você vai ouvir algumas coisas que talvez soe estranho para você, mas mesmo assim eu vou ter que dizer, tá bom? Charles Hodge, ele disse que claramente que Paulo está dizendo aqui, no começo aqui do capítulo 8, né? Ele está aqui dizendo claramente, no princípio do capítulo 8, incluindo o que continua dizendo em todo o capítulo, não é uma inferência do capítulo 7. Ou seja, ele não está ligando Romanos 8 com Romanos 7, tá bom? E menos ainda é uma inferência dos versículos 25 até o 27 do capítulo 7. É aquela pergunta de quem é o homem que Paulo está falando, quem é o homem que diz miserável homem que sou, né? Nós trabalhamos isso exaustivamente no final do capítulo 7, tá? Então, do que Paulo acabou de dizer aqui, querido, não se pode inferir, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É só você voltar e ler o que Paulo disse. Eu vou já ler esse texto aqui com vocês. Ler o que Paulo disse no final do versículo 7, na última seção do capítulo 7. Você vai perceber claramente que eu não posso e não há como conectar aquilo que Paulo diz lá com o que Paulo diz em Romanos 8:1, tá? Não há uma conexão natural, irmãos. Na verdade, querido, é possível afirmar que não há conexão natural entre essa declaração aqui em Romanos 8:1 e qualquer coisa que Paulo tenha dito nos capítulos 6 e 7. Mas a gente pode ligar de maneira muito natural, né, o que Paulo diz em Romanos 8:1 com o que está escrito no capítulo 5, no final, e na verdade com todo o capítulo 5, tá? É interessante isso. Vou colocar da seguinte forma. Paulo escreveu o capítulo 5, Lloyd Jones disse que para ele é o capítulo mais importante, porque explica os capítulos anteriores e explica o que vai vir pela frente, tá? Então, veja, quando Paulo termina o capítulo 5, ele diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou pegar o texto e lê-lo da forma como ele está aqui, tá bom, gente? Romanos 5, lá no finalzinho, diz assim, olha, a lei
veio para aumentar o pecado. Essa tradução não, gente. Vamos pegar aqui uma tradução melhor. Isso. A lei veio para aumentar a ofensa, né? Mas onde aumentou o pecado, superabundou, né, a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo sabe que isso aqui daria argumento para muitas pessoas. É só você olhar o primeiro versículo do capítulo 1 e você vai perceber o tipo de argumento que alguém faria baseado naquilo que Paulo diz. Paulo diz: onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. E imediatamente Paulo imagina um interlocutor dizendo assim: Paulo, se é assim, então o que diremos? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? Veja, gente, é uma questão lógica, é uma lógica perversa, maligna, mas é lógica, tá bom? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o pecado faz com que a graça de Deus seja abundante. Se é assim, olha a pergunta. Então, continuaremos pecando para que a graça continue aumentando cada vez mais? A ideia é, nós vamos ajudar, Paulo, a graça de Deus a se tornar grande e conhecida de todos. Como é que a gente faz isso? Pecando. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vocês conseguem entender, querido? Então, o capítulo 6 e o 7 foram escritos para tratar de problemas em relação ao que Paulo disse no finalzinho do capítulo 5. São textos que não necessariamente, na verdade, eu vou dizer isso mais para frente, Paulo não precisava desses capítulos, tá? Ele poderia manter o seu argumento principal a respeito da justificação pela fé, passando do capítulo 5 direto para o capítulo 8, sem a necessidade desses capítulos 6 e 7. São aquilo que a gente chama de digressões, tá? Paulo sabe que o que ele disse traria questionamentos, então ele trata desses questionamentos, tá bom, gente? Depois ele volta para o seu argumento. Por isso que eu estou dizendo a vocês que não há uma conexão entre o que Paulo diz no final do capítulo 7 com o início do capítulo 8. Não há nenhuma conexão. Você quer ver como é que é interessante? Leia comigo, olha, pegue Romanos 7, lá no finalzinho, e tente ler na sequência. Olha, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, sou escravo do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, entendeu? É porque a conexão não é com Romanos 7, querido. A conexão é com Romanos 5. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Paulo pronunciar essas palavras, querido, ele tinha estabelecido a grande doutrina da justificação pela fé. Paulo tinha também, irmãos, enfrentado todas as dificuldades e objeções a respeito da justificação pela fé. E ele usou até mesmo como prova a ilustração, né, da vida de Abraão como testemunho daquilo que ele estava ensinando. Como eu falei para vocês no começo, foi por causa disso que ele diz isso. Havendo então sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Irmãos, é praticamente a mesma coisa de Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ter paz com Deus, querido, significa que não há mais condenação para aqueles que estão com Cristo, em Cristo. A paz aqui mencionada por Paulo não diz respeito necessariamente, irmãos, a calmaria, sabe, a sossego, a silêncio. Geralmente, quando a gente pensa em paz, a gente pensa assim, sabe, tipo uma chácara do Geodinho, né? Ali no final da tarde, com o ventinho soprando, você olhando para aquele, talvez até mesmo com um molinetezinho pescando, né? Silêncio, calma, paz. A gente pensa em paz nesse sentido, mas a paz da qual Paulo fala aqui não é nesse sentido.
paz aqui é que antes nós estávamos em inimizade com Deus, antes nós estávamos debaixo da ira de Deus, lutando contra Deus com as nossas atitudes. Mas agora a inimizade não existe mais. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós estamos conectados a Deus, entendeu? A inimizade foi removida, a ira foi removida, o pecado foi removido e agora nós podemos nos conectar com Deus. É esse tipo de paz, querido. É por isso que ele diz que não há mais condenação. Veja, estar em paz com Deus é a mesma coisa de não estar debaixo de condenação, irmãos. Nós somos reconciliados. Nós éramos inimigos, mas nós somos reconciliados. E agora nós desfrutamos da companhia, da amizade, da proteção e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Uma vez que o homem foi justificado pela fé, há um sentido em dizer que ele está glorificado. É o que Paulo diz em Romanos 5:2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesse sentido aqui, querido, de já estar glorificado, provações, lutas, dificuldades, tribulações não podem mais nos privar desse estado de glorificação, pois a nossa justificação ela é resultante do amor de Deus por nós. Veja o que Paulo diz, irmãos, em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você observa aqui, predestinar, chamar, justificar e glorificar, todos esses verbos estão no passado. É uma realidade da vida de quem está em Cristo Jesus. É uma coisa, irmãos, o que Paulo faz aqui nesse versículo é uma coisa simplesmente fantástica, absoluta. Quando ele fala de predestinação aqui, querido, ele está falando de uma eternidade pretérita. Ele está apontando para a eternidade, para um tempo na eternidade quando não tinha tempo, quando não existia cronos. Ali o Senhor nos predestinou, ali Ele nos escolheu de antemão, é o que vai ser dito no versículo 30, no versículo 29, entendeu? Então, Ele está voltando no tempo, para um tempo antes do tempo, para a eternidade. Ele nos predestina, Ele nos escolheu, nos predestinou. Aí nós entramos no crono, no tempo, e nesse tempo que nós chamamos de crono, o texto diz que aos que Ele predestinou, Ele chamou. Está falando do chamado eficaz, de quando o Espírito alcança o coração do homem e dá vida ao homem, entendeu? Aos que chamou, justificou. Falando aqui do perdão dos nossos pecados, da habitação do Espírito Santo em nós. Veja, eles começam na eternidade pretérita, sai da eternidade, entra no tempo, e essa obra de chamar e de justificar aqui é uma obra do Espírito Santo. Aí o que acontece? E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse versículo faz uma coisa interessante, irmãos. Ele sai da eternidade pretérita, entra no tempo, no cronos, depois ele volta para a eternidade. Só que agora não mais uma eternidade pretérita, mas uma eternidade futura, entendeu? Porque a glorificação diz respeito ao estado do ser humano, onde ele estará completamente livre de qualquer sombra de pecado, quando nós teremos o nosso corpo glorificado como o corpo de Cristo, depois que Ele morreu naquela cruz. Tudo isso é possível, querido, e tudo isso é uma realidade que diz respeito, veja, pela ótica divina, pela perspectiva de Deus, essa é uma realidade concreta, já realizada, não é algo que vai acontecer. Novamente, querido, aos que predestinou, chamou, passado, tá bom? Aoristo, tá? É o termo que se usa aqui. É um verbo, é uma verdade já concluída, é uma verdade já fechada, finalizada, tá? Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a situação do crente.
Tudo que Paulo diz aqui, querido, tem a intenção de trazer segurança para o coração dos cristãos. Então, a ideia é, se você está em Cristo, é fato, e não há nada nesse mundo, nenhuma circunstância, nenhum poder humano, diabólico, celestial, absolutamente nada nesse mundo pode te separar do amor de Cristo. É o que é ensinado aqui nesse capítulo 8, querido. Feito isso, querido, Paulo desenvolve o mesmo tema de maneira ainda mais detalhada, tá? Aí ele faz isso usando a doutrina da nossa união com Cristo. Veja, eu estou conectando o texto de Romanos 8:1 com Romanos 5. Eu já apontei o versículo 5. Agora eu vou apontar a seção, mas eu não vou ter como ler porque a seção é grande, tá bom? Mas Paulo trata da nossa união com Cristo e o fato de não haver condenação para nós é porque nós estamos em Cristo. E a doutrina da nossa união com Cristo está em Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o 21, tá? Ali Paulo estabelece a nossa doutrina, a doutrina a respeito da nossa união. A ideia é, assim como eu estava em Adão, e porque eu estava em Adão, eu estava debaixo da ira de Deus, tá? Porque eu estava em Adão, o pecado de Adão lá no Éden, a conta dele estava sobre mim, entendeu? Vamos ler o versículo, só o versículo 12, quando Paulo diz isso de maneira muito clara. Essa identificação nossa com Adão é muito interessante, irmãos. Portanto, assim como por um só... Não, essa tradução não. Deixa eu pegar uma tradução mais interessante. Isso. Olha só, irmãos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que a morte passou a todos os homens, querido? Porque todos nós estávamos em Adão. O pecado de Adão me sentenciou à morte. Esse é um daqueles textos onde a gente entra em crise, sabia? Porque aqui nós lidamos com o pecado de uma forma estranha. Há ensinos no catolicismo, dentro do cristianismo evangélico, né, que diz que uma criança, se ela morre numa idade que ela não tem consciência de pecado, ela vai para o céu porque ela não tem pecado. Mas o texto aqui é muito claro. Não existe essa coisa de uma criança sem pecado. A criança já nasce em pecado. Por quê? Porque ela está em Adão. A criança está em Adão. O pecado de Adão o alcança. Todo ser humano que nasce nesse mundo, irmãos, já nasce sentenciado à morte eterna por causa do pecado. Já nasce debaixo da ira de Deus. Foi o que Davi disse no capítulo em em Salmo 51. Eu fui concebido em iniquidade e em pecado me gerou a minha mãe, alguma coisa dessa natureza, eu não lembro que o texto. Mas ele está dizendo a mesma coisa. Olha, quando a minha mãe me concebeu, eu já fui concebido em pecado. Eu já nasci em pecado. Eu já nasci em iniquidade. Paulo diz isso em Efésios, no capítulo 2. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O homem sem Cristo está em Adão, e porque ele está em Adão, ele está em pecado, e ele é culpado diante de Deus, e ele está debaixo da ira de Deus. A salvação, irmãos, poderia ser explicada dessa forma: eu estava em Adão, e por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, ele me tira de Adão e me coloca em Cristo. A gente chama isso de cabeça federal, é um termo teológico. Nós temos dois cabeças federais, Adão e Cristo. Todo ser humano na história da humanidade ou esteve ou está em Adão, ou esteve ou está em Cristo. Usando uma linguagem mais bonita, até mais filosófica quase, né, mais bíblica, Paulo diz que Deus nos tirou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo a mesma coisa.
Eu estava em Adão, agora eu estou em Cristo. Por que não há condenação, querido, para aqueles que estão em Cristo? É porque eles estão em Cristo. Porque eles estavam em Adão, mas não estão mais, agora eles estão em Cristo. Por isso que eu digo que a conexão de Romanos 8:1 não é com Romanos 7, é com Romanos 5, tá bom? E por que conectar os capítulos 5 e 8, irmãos? Para nos lembrar, querido, mais uma vez, que os capítulos 6 e 7 realmente não são apenas um parêntese. Eles não fazem parte do argumento geral de Paulo, tá? Paulo podia tê-los deixado de lado completamente sem nos privar de nenhum aspecto vital da sua grande mensagem. Mas ele faz um desvio aqui, como a gente viu naqueles capítulos, né, para tratar das dificuldades, para responder a críticas e objeções que estavam sendo feitas ao seu ministério. Então ele vai lá e responde isso, depois ele volta para o argumento. Eu estou aqui, imagine só, eu estou numa estrada e surgiu um problema e no meio do caminho eu pego um desvio até resolver o problema. Depois eu volto para a estrada novamente e sigo o meu caminho. Foi o que Paulo fez aqui, querido. Capítulo 6, irmãos, prova que a nossa santificação está garantida por causa da nossa união com Jesus Cristo, tá? Cuja doutrina ele tinha exposto no capítulo 5, dos versículos de 12 a 21. Nós estamos unidos em Cristo. E a nossa santificação só é certa por causa dessa união com Cristo. Mas qual é o texto que trata da nossa união com Cristo? Romanos 5, do versículo 12 até o 21. O capítulo 7 prova exatamente o mesmo ponto, porém de forma diferente. Ali no capítulo 7, ele está interessado em provar que a nossa santificação está garantida porque nós somos libertados da lei e unidos com Jesus. Ele está dizendo a mesma coisa, só que de forma diferente. E por que ele trata da lei, irmãos? Porque a lei, querido, é um argumento voltado para os judeus que confiavam na lei, que acreditavam, pelo fato de conhecerem a lei, de serem mestres da lei, como ele diz no capítulo 2, de se considerarem professores da lei, eles achavam que estava tudo bem com eles. Nós conhecemos a lei de Deus, nós decoramos. Uma criança em Israel memorizava, querido, deu um branco aqui no nome que se dava para isso, a Torá. Eu não sei se eram os escritos mosaicos, tá bom? A lei de Deus, os 609 itens da lei mosaica. Uma criança com 12 anos em Israel conhecia de cor e salteado todos os 619 itens da lei, 613 itens da lei mosaica. Eles memorizavam isso. E eles achavam que pelo fato de conhecerem de cor e salteado, estava tudo bem com eles, tá? Então eu posso falar aqui de maneira diferente, que o que compete ao capítulo 6 é mostrar positivamente que a nossa união em Cristo faz, né, que ela realiza na verdade. E o capítulo 7 se interessa apenas em mostrar o que a lei não pode fazer. O capítulo 6 mostra o que Cristo faz por nós, e o capítulo 7 mostra o que a lei não pode fazer por nós. Tá? Basicamente é essa a questão, querido. Veja, irmãos, novamente, para frisar, o capítulo 6 foi escrito para mostrar o que Cristo pode fazer. O capítulo 7 tinha uma tarefa ímpar, era mostrar o que a lei não pode fazer. O capítulo 7 ele foi simplesmente uma digressão, um parênteses para provar para aqueles que não entendiam bem isso, né, a nossa união com Cristo, que eles realmente deviam parar de pensar na lei e na observância da lei, quer do ponto de vista da justificação, quer da santificação. Essa é uma mensagem voltada para os judeus. Na verdade, essa é uma mensagem voltada hoje para os cristãos, que a gente chama de legalistas, que acreditam que por impor regras, entendeu? As regras são suficientes para santificar um homem. Você foi salvo pelo sacrifício de Cristo, pela justiça de Cristo, mas agora você precisa obedecer um conjunto de regras para você viver uma vida de santidade. Irmãos, santificação não acontece pela obediência a regras.
Santificação acontece por causa da nossa união com Cristo e da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Agora eu chamo a sua atenção para o final, o clímax ali do final de Romanos 7, versículo 14 até o 25, tá? Essa sessão, querido, nos mostrou o total desespero de um homem que vê a espiritualidade da lei, porém não vê como se livrar dela. Quem é esse homem, meu Deus, que está nessa situação? Que diz, maldito, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um homem que conseguiu, pela ajuda do Espírito Santo, perceber a espiritualidade da lei, mas ele não consegue obedecê-la, tá? Quando nós estávamos estudando essa sessão, irmão, nós descrevemos um homem que se apercebe da condenação da lei e nada mais. Nós também dissemos que toda essa sessão se tratava de um quadro hipotético, imaginário, pintado pelo apóstolo e que mostra um homem que vê a completa e desesperada frustração de uma salvação realizada pela lei. Ou então a gente pode dizer que é o quadro descritivo de um homem que está de fato sob uma intensa e profunda convicção de pecado. Ele sabe o que a lei exige dele, ele concorda com aquilo que a lei exige dele, sabe que é o certo, mas ele não consegue fazer, ele não consegue obedecer. E ele entra em desespero, ele se angustia. Irmãos, é um dos capítulos mais dramáticos de toda a Bíblia, irmãos. A agonia desse homem é uma coisa simplesmente impressionante. Olha só, irmãos, isso. Porque, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligna. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a boa. Neste caso, quem faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Aí ele termina gritando, irmãos. Praticamente a ideia é essa, né? Maldito, né? Miserável homem que sou. É o lamento de um homem que consegue perceber, por uma iluminação do Espírito Santo, a lei de Deus, que compreende a exigência da lei de Deus, sabe que é o certo, eu diria que até tem vontade de fazer, mas não tem o poder para fazer isso. É o que Paulo retrata no capítulo 7. Queridos, é uma coisa impressionante. Sabe, uma das coisas que a gente mais falou é de quem Paulo está falando, né? Quem é esse personagem misterioso que Paulo descreve nessa sessão? E a nossa resposta, querido, é que Paulo estava descrevendo um homem que tinha experimentado uma intensa convicção de pecado. Um homem a quem foi dado pelo Espírito Santo vê a santidade da lei e por isso ele se sente inteiramente condenado. Ele está ciente pela primeira vez da sua fraqueza e do seu completo fracasso, mas não sabe mais nada. Ele tenta cumprir a lei por suas próprias forças e vê que não pode. Em consequência, se sente condenado. Se sente um réu convicto. Ele sabe, ele não sabe, não entende a verdade acerca do Evangelho, acerca da salvação no Senhor Jesus Cristo e por seu intermédio. É um homem que apenas conheceu a lei, mas não conheceu o Evangelho. É um homem que teve os seus olhos iluminados para perceber a grandeza da lei, mas não recebeu ainda o poder para crer no Evangelho. É um desespero, irmãos. É um desespero. Ele viu a santidade da lei, mas não estava em Cristo Jesus. Sabe uma coisa interessante? Essa realidade descrita aqui no capítulo 7 de Paulo, de Romanos, aponta para uma coisa, querido, que é estranho à igreja de hoje.
homens em agonias por causa do pecado. A gente quase não percebe mais isso. Homens que gemem debaixo da acusação da lei, desesperado por uma palavra de consolo e não encontra. Quando você lê a respeito dos avivamentos passados, você via isso como uma realidade muito comum naquela época. Homens que gemiam dia e às vezes semanas, às vezes meses, debaixo de uma profunda convicção do pecado. Homens que acordavam pastores de madrugada procurando um alívio para o peso do pecado sobre suas costas e não encontravam. Hoje, essa é uma realidade que a gente praticamente não presencia mais. Não há mais convicção de pecado. Quase a gente não ouve mais falar de arrependimento genuíno. O evangelho pregado hoje, querido, é um evangelho diferente. É um evangelho que não condiz mais exatamente com aquilo que está escrito. Eu posso dizer a vocês, irmãos, que dificilmente haverá salvação sem que haja arrependimento sincero. As nossas mensagens hoje não levam homens ao arrependimento. As pessoas são levadas a buscar a Deus por necessidades, por coisas, não porque estão com o coração quebrantados e arrependidos, não porque estão sobre o peso do pecado e estão procurando desesperadamente alguém que possa aliviá-los. Falo a vocês com todo o coração, irmãos, eu acho triste isso. As pessoas vêm à igreja porque elas estão buscando uma melhora na vida financeira. Elas estão buscando melhorar o casamento. Elas estão buscando alcançar um sonho. Talvez restaurar o casamento que está em problema. Talvez socorrer um filho que está em crise. Mas não há uma busca por arrependimento, por graça, pela mensagem do Evangelho. É a realidade que a gente vive hoje, querido. Eu não estou julgando, exercendo algum julgamento. É a realidade que a gente presencia hoje na igreja. Fruto da mensagem pregada hoje na igreja. Queridos, eu vou encerrar com vocês, até porque o nosso horário já estourou aqui, te dizendo algo. É preciso que a gente experimente um quebrantamento de coração. Um coração contrito, diz a palavra, Deus não resiste, irmãos. Deus não resiste. Mas é necessário que haja essa contrição, essa consciência. Olha, vou fechar o texto, eu não quero olhar para nada não. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Quem são aqueles que estão em Cristo? São aqueles que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. O que é viver segundo o Espírito? É ter a vida governada pelo Espírito Santo. Em todas as áreas. Quando eu estava pensando sobre isso, querido, irmãos, se você pensar seriamente sobre isso, você vai experimentar um misto de sentimentos bem complicado, sabia? Porque eu deveria fazer uma pergunta para mim mesmo. Minha vida é de fato controlada pelo Espírito? Tudo que eu faço é controlado pelo Espírito Santo? Olhe para as decisões que você toma, para as atitudes. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua relação em casa, no trabalho, na sociedade, na vizinhança, na igreja. Olhe para as prioridades da sua vida e tente responder para si mesmo: minha vida é controlada pelo Espírito Santo ou sou eu que estou dando a direção para a minha vida? Queridos, eu digo essas coisas a vocês porque eu quero o bem de vocês, que eu acredito que a gente precisa sondar o nosso coração frequentemente, porque se a gente não faz isso, a gente se perde e nós nos perdemos muito facilmente, muito facilmente. É fácil seguir as inclinações da nossa carne. É fácil seguir a nossa vontade. E nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos estudando isso nas células. Amanhã nós vamos voltar para esse assunto
tá? Lá com Jonas, que resolveu seguir a sua vontade e o seu plano e virar as costas para a vontade de Deus e para o plano de Deus. É muito fácil, irmãos, de nós nos considerarmos certos naquilo que nós estamos fazendo, sem nos preocupar se de fato aquilo faz parte da vontade de Deus para nós ou não.